17 de janeiro de 2026. Manhã, Assunção, Paraguai. Na mesma sala onde o Tratado de Assunção criou o Mercosul em 1991, líderes de 31 países assinam o maior acordo comercial da história. União Europeia e Mercosul. 720 milhões de pessoas. PIB combinado de 22 trilhões de dólares. Maior zona de livre comércio do mundo. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, chama de momento histórico. Lula assina em nome do Brasil e diz que é resposta do multilateralismo ao isolamento. Após 26 anos de negociações, desde 1999, acordo finalmente é assinado. Fotografias oficiais, apertos de mão, declarações sobre cooperação, democracia, crescimento compartilhado. União Europeia eliminará tarifas sobre 92% das exportações do Mercosul, no valor de 61 bilhões de dólares. Mercosul zerará tarifas sobre 91% dos bens europeus em até 15 anos. Mas aqui está o que ninguém esperava. 21 de janeiro de 2026, quarta-feira, Estrasburgo, França. Apenas 4 dias após a assinatura. Parlamento Europeu vota. 334 a favor, 324 contra, 11 abstenções. Por margem de apenas 10 votos, eurodeputados aprovam o envio do acordo para o Tribunal de Justiça da União Europeia. Revisão jurídica que pode demorar até 2 anos. Na prática, acordo está congelado. Votação que deveria acontecer em abril ou maio. Cancelada. Implementação provisória. Bloqueada. E 26 anos de negociação podem ter sido desperdiçados. Antes de mergulharmos no que realmente travou o maior acordo comercial da história, se você quer entender os bastidores da guerra comercial que está dividindo o mundo, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações, porque o que estamos prestes a revelar vai mudar completamente sua visão sobre comércio internacional. E deixe um comentário nos dizendo: Brasil deve continuar esperando a Europa ou buscar outros parceiros comerciais? Vamos começar pelo que esse acordo realmente significa, porque é essencial entender o que está em jogo. União Europeia é segundo maior parceiro comercial do Mercosul, atrás da China. Mercosul é o 8º principal parceiro comercial extra-regional da União Europeia. Corrente comercial entre os dois blocos. Mais de 90 bilhões de dólares em 2018. Para o Brasil, especificamente, União Europeia foi em 2025 segundo principal destino das exportações do agronegócio, absorvendo 14,9% do total exportado, 25,2 bilhões de reais. Também segundo maior fornecedor, respondendo por 19,5% das importações do agro, o 3,9 bilhões de dólares. Exportações brasileiras concentram-se em soja, farelo e grãos, café, celulose e madeira, suco de laranja e carnes. Importações incluem óleo de soja, bebidas, papel, cereais e preparações alimentícias. IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, estimou que o acordo pode elevar PIB brasileiro em 0,46% até 2040, os 9,3 bilhões de dólares. Crescimento de 1,49% nos investimentos. Itamaraty foi mais conservador, 0,34% de crescimento no PIB, 37 bilhões, e aumento de 0,76% no investimento, 13,6 bilhões, até 2044. Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, estima que implementação do acordo pode incrementar exportações brasileiras em cerca de 7 bilhões de reais e ampliar diversificação das vendas internacionais brasileiras, beneficiando a indústria nacional. Acordo permitirá que a União Europeia exporte mais veículos, máquinas, vinhos e licores para a América Latina. Facilitará a exportação de carne bovina, açúcar, arroz, mel e soja de países sul-americanos para a Europa. União Europeia poderá aumentar exportações para Mercosul em 39%, cerca de 49 bilhões de euros, apoiando centenas de milhares de postos de trabalho na UE. Mas aqui está o que essa narrativa oficial omite completamente. Mas aqui está o que Lula e Ursula von der Leyen cuidadosamente evitaram mencionar na cerimônia de assinatura. Acordo estava morto politicamente na Europa. 9 de janeiro de 2026, Conselho da União Europeia votou 21 votos a favor, 5 contra, 1 abstenção. Países contrários: França, Polônia, Áustria, Hungria e Irlanda. Bélgica se absteve. França é a maior produtora agrícola da União Europeia. Liderou oposição feroz ao acordo por anos.
Emmanuel Macron, presidente francês, reiterou oposição até o último momento. Mobilizou outros países que votaram contra. Mudança de postura da Itália foi decisiva para atingir maioria qualificada necessária. Itália pediu adiamento da votação em dezembro de 2025 porque precisava de mais tempo para apaziguar seus agricultores. Finalmente votou a favor em janeiro. Mas a aprovação no Conselho foi apenas primeiro passo. Acordo ainda precisava passar por Parlamento Europeu. E lá, oposição é ainda mais forte. 17 de janeiro, dia da assinatura no Paraguai. Mesmo dia, Trump ameaçou tarifas de 10% a partir de 1º de fevereiro sobre produtos de 8 países europeus: Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Holanda, Finlândia e Reino Unido. Tarifas aumentariam para 25% em 1º de junho. Razão: pressão pela Groenlândia. Timing da assinatura foi deliberado. Ursula von der Leyen queria demonstrar que a Europa permanece comprometida com multilateralismo e comércio livre, mesmo com Trump ameaçando guerra comercial. Lula escreveu artigo publicado em jornais europeus e sul-americanos em 16 de janeiro. Contra a lógica das guerras comerciais que segregam economias, empobrecem nações e aumentam desigualdade, Mercosul e União Europeia assinam amanhã um dos acordos mais amplos do século XXI. Mas aqui está a realidade que ninguém está dizendo. Acordo foi assinado apressadamente exatamente porque a oposição na Europa estava crescendo, não diminuindo. E isso nos traz ao que aconteceu em Estrasburgo 4 dias depois. Vamos às cenas em Estrasburgo. E vou começar com as mais dramáticas. 20 e 21 de janeiro de 2026. Milhares de agricultores conduziram tratores à volta do Parlamento Europeu em Estrasburgo. Bloquearam ruas. Entraram em confronto com polícia. Cartazes contra Ursula von der Leyen. Cartazes contra acordo Mercosul-UE. Agricultores franceses, alemães, poloneses, austríacos, sindicatos agrícolas de toda a Europa mobilizados. Argumento central: acordo aumentará drasticamente importações de carne bovina, açúcar e aves baratas da América do Sul, prejudicando produtores nacionais europeus. França é epicentro da oposição. Agricultores franceses vêm realizando protestos repetidos desde que o acordo foi anunciado em 2019. Ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, afirmou após votação do Parlamento Europeu: Parlamento Europeu se manifestou em consonância com a posição da França. França está preparada para dizer não quando necessário. Primeiro-ministro francês Sébastien Lecornu: votação importante que deve ser respeitada. Luta continua para proteger nossa agricultura e garantir nossa soberania alimentar. Dentro do parlamento, 144 eurodeputados apresentaram moção para solicitar ao Tribunal de Justiça da UE que decida se acordo pode ser aplicado antes de ratificação completa por todos os países membros. Moção questiona 2 aspectos fundamentais do documento. Primeiro, fato de parte comercial ter sido separada do Tratado Maior, que dispõe também sobre questões políticas e diplomáticas, para acelerar a aprovação. Segundo, mecanismo de balanceamento pelo qual países do Mercosul podem adotar medidas compensatórias caso eventuais mudanças futuras na legislação europeia prejudiquem suas exportações. Críticos argumentam que divisão do acordo foi tática da Comissão Europeia para impedir parlamentos nacionais de Estados-membros de se pronunciarem sobre acordo. Pode ser considerada ilegal pelos juízes. Moção também questiona se cláusulas do tratado limitam capacidade da UE de definir políticas ambientais, bem-estar animal e proteção ao consumidor. 21 de janeiro, votação. 334 a favor. 24 contra. 11 abstenções. Margem de apenas 10 votos. Grupos que promoveram consulta: Renew Europe, Verdes, ALI e Esquerda. Em geral, contra acordo comercial. Mas também eurodeputados de extrema-direita votaram a favor de enviar para tribunal. Patriotas pela Europa, que inclui Chega de Portugal, e conservadores e reformistas europeus apoiaram moção. Coalizão estranha. Esquerda ambientalista, PLAIS extrema-direita nacionalista. Unidos contra acordo. Observe o que isso significa estrategicamente. Essa não é apenas oposição de agricultores. É aliança política entre forças que normalmente não cooperam. Esquerda argumenta que acordo prejudica meio ambiente e aumenta desmatamento na Amazônia.
Extrema-direita argumenta que acordo prejudica a soberania nacional e trabalhadores europeus. Ambos grupos ganham força eleitoral em ano de eleições regionais em vários países europeus. Exploram nacionalismo e crise do setor agrícola em busca de ganhos políticos. Influência política dos agricultores é exacerbada em vários países do continente. No parlamento, ganha ainda mais força em ano eleitoral. Bernd Lange, presidente da Comissão de Negócios do Parlamento Europeu, escreveu no X após votação: absolutamente irresponsável. Isso é gol contra. Comissão Europeia lamentou decisão. Porta-voz Olaf Gill disse em coletiva de imprensa: segundo nossa análise, questões levantadas pelo Parlamento Europeu nesta moção não são justificadas, porque a Comissão Europeia já as abordou de maneira muito profunda com o Parlamento. Gill acrescentou que essas questões já foram abordadas em outros tratados comerciais, particularmente no acordo com Chile. Mas o Parlamento não se convenceu. E agora o acordo está paralisado. Mas aqui está o que a Comissão Europeia não mencionou publicamente. Mas aqui está o que porta-voz da Comissão Europeia cuidadosamente evitou mencionar. A Comissão Europeia havia prometido em vários e-mails enviados aos eurodeputados que não aplicaria provisoriamente acordo antes de aprovação do Parlamento. Mas após votação, não descartou a possibilidade de implementação provisória mesmo com acordo enviado para tribunal. Teoricamente, acordo poderia entrar em vigor provisoriamente mais cedo, caso a Comissão Europeia tome decisão nesse sentido. O Comissário Europeu para Comércio, Maroš Šefčovič, esclareceu antes da votação que ainda não havia sido tomada nenhuma decisão sobre a aplicação provisória. Mas aqui está a complicação política. Se a Comissão implementar provisoriamente acordo enquanto o Tribunal analisa a legalidade, enfrentará reação política devastadora. O Parlamento Europeu mantém poder de anular acordo posteriormente. Reuters informou que a União Europeia poderia implementar pacto provisoriamente enquanto aguarda decisão e aprovação parlamentar. Mas isso pode ser politicamente difícil, dada a provável reação negativa. Professor Roberto Menezes, especialista em comércio internacional, disse: diante dessa ofensiva comercial dos Estados Unidos, a Europa também precisa preservar certos mercados. E não há dúvida que o acordo segue sendo muito assimétrico e completamente favorável à Europa. Europa, portanto, está com faca e queijo na mão. Se ela deixar passar essa oportunidade, Mercosul vai seguir acordo com o Canadá, vai buscar acordo com outros países. E aqui está a timeline que ninguém quer que você saiba. Tribunal de Justiça da União Europeia demora em média entre 18 e 24 meses para emitir parecer. Alguns analistas estimam até 2 anos. Durante esse período, votação do Parlamento Europeu está congelada. Expectativa no começo da semana era que o Parlamento ratificasse acordo em abril ou maio de 2026. Votação agora não poderá ocorrer até que revisão jurídica seja finalizada. Então estamos falando de 2028 no mínimo para acordo potencialmente entrar em vigor, se tribunal decidir a favor da legalidade. Se Parlamento Europeu posteriormente aprovar, se parlamentos nacionais de 27 países da UE ratificarem partes políticas do acordo. Historicamente, o processo de internalização de acordos internacionais no Brasil é lento. Análise dos instrumentos promulgados nos últimos 20 anos indica que tempo médio entre assinatura e entrada em vigor supera 4 anos. Acordo Mercosul-Singapura, assinado em dezembro de 2023, ainda não foi enviado ao Congresso Nacional Brasileiro. Essa experiência sugere que a entrada em vigor plena do Acordo Mercosul-UE pode levar tempo significativo. Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, alertou: liberalização tarifária por si só não garante acesso efetivo ao mercado europeu. E isso nos traz as questões ambientais que estão envenenando o debate. Outra declaração crucial foi sobre meio ambiente, e esta divide opiniões radicalmente. Última versão do acordo ganhou salvaguardas para proteger produtores europeus. Cláusulas obrigam permanência dos países do Mercosul no Acordo de Paris e respeito às normas sanitárias europeias. Acordo incorporou anexos sobre comércio e desenvolvimento sustentável, com compromissos ambientais e sociais, como preservação de biomas, cadeias produtivas sustentáveis e alinhamento às metas do Acordo de Paris. No setor agrícola, definiu cotas de importação para produtos sensíveis e mecanismos de salvaguarda, protegendo produtores europeus e permitindo gradual abertura do mercado para produtos do Mercosul.
União Europeia argumenta que essas salvaguardas são suficientes. Brasil argumenta que está comprometido com proteção ambiental e que acordo respeita a soberania nacional em políticas ambientais. Mas aqui está o problema. Ambientalistas europeus argumentam que salvaguardas não são suficientes para assegurar proteção de biomas e florestas. Dizem que aumento na demanda por produtos agrícolas brasileiros levará inevitavelmente a mais desmatamento na Amazônia. Letícia Alves, assessora política do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, destacou: estamos falando de aumento na produção dos setores que são o maior vetor de desmatamento da nossa economia. Com o acordo, vamos precisar de mais terras para produzir culturas e vamos emitir mais, sem falar nos impactos no solo, nas águas, nos povos indígenas e nas comunidades tradicionais. Para a especialista, ideal seria voltar à mesa de negociação para garantir salvaguardas ambientais. Mas ela admite que isso não deve ocorrer. E há questão adicional. EUDR, Regulamentação Europeia sobre Desmatamento. Entrou em vigor em 2023, exige que produtos importados pela UE não sejam produzidos em áreas desmatadas após 2020. EUDR aplica-se a soja, carne bovina, óleo de palma, madeira, cacau, café e borracha. Exatamente produtos que Brasil exporta para a Europa. Produtores brasileiros precisarão provar com rastreabilidade georreferenciada que produtos não vêm de áreas desmatadas. Isso requer investimentos massivos em sistemas de monitoramento. Muitos produtores brasileiros, especialmente pequenos e médios, não têm capacidade técnica ou financeira para implementar esses sistemas no curto prazo. Então, mesmo com o acordo eliminando tarifas, barreiras não tarifárias, como EUDR, podem bloquear acesso de produtos brasileiros ao mercado europeu. CNA alertou que essas questões precisam ser resolvidas para que o acordo tenha efeito prático. Do ponto de vista ambiental, há argumento legítimo de que aumento de demanda por produtos agrícolas brasileiros pode pressionar biomas. Do ponto de vista brasileiro, há argumento legítimo de que a Europa está usando preocupações ambientais como protecionismo disfarçado. A verdade, como sempre, é mais complexa. Então, quais foram as reações ao bloqueio do acordo? Do lado francês, comemoração. Jean-Noël Barrot e Sébastien Lecornu declararam vitória. Agricultores franceses aplaudiram votação em Estrasburgo. Do lado alemão, frustração. Chanceler Friedrich Merz classificou votação como lamentável. A Alemanha é maior exportador de veículos e máquinas para a América Latina. Indústria automobilística alemã queria acesso ao mercado do Mercosul com tarifas reduzidas. Espanha também apoia o acordo fortemente. Vê Mercosul como alternativa estratégica para garantir minerais raros, reduzir dependência da China e enfrentar tensões tarifárias geradas por governo dos Estados Unidos. Do lado brasileiro, Ministério das Relações Exteriores informou que tomou conhecimento e agora acompanha próximos passos. Declaração diplomática que esconde frustração. MRE disse: governo brasileiro confere toda prioridade à ratificação do acordo Mercosul-União Europeia e seguirá trabalhando para acelerar seus trâmites internos de aprovação com vistas a garantir que todas as condições para sua plena entrada em vigor estejam satisfeitas com máxima celeridade possível. Brasil está acelerando o processo para enviar ao Congresso Nacional. A expectativa do governo é que a internalização do acordo esteja aprovada até segundo semestre de 2026 pelo Congresso. Estratégia é clara, da parte do Mercosul ficar em dia e deixar bola com a União Europeia. Mostrar que Mercosul cumpriu sua parte e que atraso é culpa exclusiva da Europa. Argentina, Paraguai e Uruguai também sinalizaram que vão ratificar rapidamente. Mas aqui está a mensagem não dita. Paciência do Mercosul está se esgotando. Apoiadores do acordo na Europa alertam que governos do Mercosul estão perdendo paciência com o UE após mais de 20 anos de negociações. Se a Europa continuar bloqueando o acordo, Mercosul vai buscar outros parceiros. Canadá já está em negociações. China está observando. Coreia do Sul, Japão, Índia, todos mercados potenciais. Brasil não vai ficar esperando a Europa indefinidamente. Internacionalmente, reações foram reveladoras. Estados Unidos não comentaram oficialmente, mas Trump deve estar satisfeito. Acordo Mercosul-UE enfraquecido significa que a Europa tem menos alternativas para compensar tarifas americanas.
Dá mais alavancagem a Trump em guerra comercial. China observa com interesse. Se acordo Mercosul-UE fracassar, China se consolida como parceiro comercial incontestável da América do Sul. Já é maior parceiro comercial do Brasil. Se a Europa se afastar, China preenche vácuo. A mensagem coletiva é clara. Mundo está se fragmentando em blocos comerciais competitivos. Multilateralismo está sob pressão e Europa está dividida demais para agir decisivamente. E isso nos traz de volta à questão fundamental. Não é se acordo é bom ou ruim para o Brasil. Evidências econômicas sugerem que é moderadamente positivo, com ganhos de 7-9 bilhões de dólares em exportações ao longo de décadas. A questão é sobre estratégia geopolítica de longo prazo do Brasil. Brasil quer ser parte de sistema de comércio global baseado em regras? Ou Brasil quer operar através de acordos bilaterais pragmáticos com parceiros que pagam melhor? Europa representa mercado de 450 milhões de pessoas, com poder de compra alto, padrões regulatórios rigorosos, mas previsíveis, e compromisso, pelo menos retórico, com democracia e direitos humanos. China representa mercado de 1,4 bilhão de pessoas, com demanda insaciável por commodities, capital abundante para investimentos em infraestrutura e ausência de exigências sobre democracia ou meio ambiente. É escolha entre mercado regulado e transparente versus mercado pragmático e transacional? Ou é escolha entre parceiro que impõe barreiras ambientais protecionistas versus parceiro que compra sem fazer perguntas? Precedente histórico é revelador. Acordo de cooperação. Mercosul-União Europeia foi assinado em 15 de dezembro de 1995. Entrou em vigor em 1º de julho de 1999. Mais de 3 anos de trâmites. Acordo atual começou a ser negociado em 1999, no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi concluído politicamente em 2019, no governo Bolsonaro. Foi assinado em 2026 no governo Lula. Foram 27 anos. E agora está bloqueado novamente. A pergunta não é se Brasil deve continuar buscando acordo com a Europa. É se Brasil tem alternativas melhores. Essas são as questões que vão definir próximas décadas de política comercial brasileira. E todos nós vamos viver com as respostas. Então, o que acontece agora? Do ponto de vista europeu, Tribunal de Justiça da UE vai analisar legalidade do acordo. Processo leva 18-24 meses. Tribunal tem controle total sobre procedimentos e pode, quando circunstâncias exigirem, dar prioridade a pedido de parecer. Mas não há indicação de que isso será priorizado. Europa tem crises mais urgentes. Guerra na Ucrânia, tensão com Trump sobre Groenlândia, crise energética, inflação. Se o tribunal decidir que acordo é legal, volta para o Parlamento Europeu para votação. Mas votação será em contexto político diferente. Eleições regionais em vários países em 2026 e 2027. Nacionalismo e extrema-direita podem ganhar mais força. Parte comercial do acordo precisa ser aprovada por Parlamento Europeu. Partes que extrapolam política comercial exigem ratificação nos parlamentos nacionais de 27 países da UE. França, Polônia, Áustria já sinalizaram oposição. Qualquer um desses parlamentos pode bloquear acordo. Estatisticamente, probabilidade de acordo entrar em vigor plenamente está diminuindo, não aumentando. Do ponto de vista brasileiro, Congresso Nacional provavelmente vai aprovar acordo no segundo semestre de 2026. Brasil cumpre sua parte. Mas aqui está o que o governo brasileiro não está dizendo publicamente. Está acelerando negociações com outros parceiros como backup. Mercosul-Canadá está avançando. Mercosul-Coreia do Sul está em discussão. Mercosul-Singapura já foi assinado, esperando ratificação. China não precisa de acordo formal. Já compra o que quer do Brasil. Mas pode oferecer acordo de investimentos bilionário como alternativa à Europa. Se a Europa bloquear acordo definitivamente em 2028, Brasil terá outras opções na mesa. Do ponto de vista geopolítico mais amplo, bloqueio do acordo Mercosul-UE é sintoma de crise maior do multilateralismo. Trump está impondo tarifas unilateralmente. China está construindo iniciativas Cinturão e Rota como sistema paralelo ao ocidental. Europa está paralisada por divisões internas. Sistema de comércio global baseado em regras da OMC está colapsando, sendo substituído por acordos bilaterais, blocos regionais competitivos e protecionismo nacionalista. Acordo Mercosul-UE
era suposto representar triunfo do multilateralismo, demonstração de que blocos democráticos podem cooperar para benefício mútuo. Bloqueio do acordo 4 dias após a assinatura mostra que multilateralismo está morrendo, não triunfando. Para o Brasil, especificamente, lição é clara. Não dependa exclusivamente de parceiro que leva 27 anos para negociar e pode bloquear tudo em votação de 10 votos de diferença. Diversifique. Negocie com múltiplos parceiros. Mantenha opções abertas. E não espere que a Europa resolva divisões internas antes de 2030. O impacto geopolítico mais amplo é significativo. Se o acordo Mercosul-UE fracassar, Europa perde influência na América do Sul. China e Estados Unidos preenchem vácuo. Brasil fica ainda mais dependente de China para exportações e de Estados Unidos para segurança. Europa demonstra ao mundo que é bloco comercial dividido demais para agir decisivamente. Agricultores franceses têm veto sobre política externa europeia. Extrema-direita tem poder de bloquear acordos comerciais através de alianças parlamentares. Para Mercosul, fracasso do acordo demonstra que integração regional sul-americana não é prioridade suficiente para superar barreiras políticas europeias. Para o sistema multilateral global, é mais um prego no caixão. Se 2 blocos democráticos negociando por 27 anos, com valores compartilhados, não conseguem implementar acordo comercial, que esperança há para a cooperação global em questões mais difíceis como clima, segurança, saúde? Uma coisa é certa: acordo que deveria criar maior zona de livre comércio do mundo está paralisado. 26 anos de negociação travados em 4 dias. A pergunta não é se acordo é bom para o Brasil. É se o Brasil deve continuar apostando em parceiros que prometem muito e entregam pouco. É se multilateralismo ainda funciona em mundo fragmentado por nacionalismo, protecionismo e polarização política. Essas são as questões que vão definir próximas décadas de comércio global. E todos nós, em todos os países, vamos ter que viver com as respostas. Se esse vídeo abriu seus olhos para a crise do multilateralismo e as consequências para o Brasil, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever no Nexo Global BR. Estamos rastreando essa história em tempo real e próximos meses serão decisivos para o futuro do comércio brasileiro. Deixe um comentário com sua análise. Brasil deve continuar esperando Europa ou buscar acordos com China, Canadá e outros parceiros? Acordo Mercosul-UE vai mesmo entrar em vigor ou foi tempo perdido? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que precisa entender como decisões em Bruxelas e Brasília afetam empregos, preços e futuro da economia brasileira. Porque o que acontece com esse acordo vai determinar com quem Brasil faz negócios pelos próximos 20 anos.